Juliana Rosa, economia é com você. E esse pacote de botar as barbas de molho, hein? Vem cá. Pelo que... As pessoas com quem eu conversei, todas ficaram decepcionadas. Eu não vi um que falou: olha, de onde a gente menos esperava é de lá que veio alguma coisa. Eu só ouvi, de onde você menos espera é de lá que não vem nada. Barão de Pararé, né? Isso aí? Pois é. Mas vem um pacote fraco, mostrou que o ministro da Fazenda se subordinou à área política do governo e ao PT, enfiou esse contrabando do imposto de renda, que é um contrabando que não vai passar, que não vai andar, que não serve para coisa nenhuma. É politicagem do começo ao fim. Quem olhou para os números falou: mas que é isso? As emendas não vão mexer. O fato de redirecionar para a área de saúde não significa que as emendas vão mexer. Aonde é que você olha e diz assim: agora o Brasil tem jeito, agora sim. 70 é a soma de 2 anos, então temos que somar 2 orçamentos, então teria que cortar 140, se é para dizer que cortou 70. Eu só ouvi crítica negativa, não ouvi um elogio. Você, que conversou com muita gente, tá aí o dólar a 6 e não sei o quê. Pois é, bateu R$6, né? E aí, o mercado é louco, o mercado é assim: eu adorei o pacote, mas eu vou eu vou me posicionar contra, porque eu tô achando que vale a pena sacanear o Brasil. Se o mercado tivesse achado que esse pacote é espetacular, o dólar teria caído, o Ibovespa teria subido, as críticas seriam positivas. Não são, né, Juliana? Oi, Neg. Boa tarde para você, Débora, Sandro. Boa tarde para o nosso ouvinte. Eu acho que a gente pode destacar 3 pontos desse anúncio que são importantes para tentar separar ali em caixinhas. O primeiro, esse número de 70 bilhões de reais, número mágico de economia que o governo está se propondo a fazer nos próximos 2 anos. 2025, 30 bilhões e 2026, mais 40 bilhões. É um número questionável, porque já se fala aí que seria 45, mas enfim, isso já estaria dentro do esperado, tá, Oeneg? Porque boa parte é combate à fraude, o tal do pente fino. Sim. Mas tem medidas estruturais no caminho certo. Os economistas que eu conversei ali, especialistas em contas públicas, eles falam: olha, tem algumas mudanças ali que são importantes, que são estruturantes, mas que é pouca coisa. Salário mínimo, é tudo 2 bi aqui, 2 bi... Enfim, a maior parte é questionável, né? Mas, enfim, tem a questão do salário mínimo, que mudou a regra. Então, ao invés de subir pegando a inflação do ano anterior, com o PIB de 2 anos antes, que faria com que o salário mínimo crescesse quase 3% ano que vem, o crescimento vai estar dentro do limite de 2,5%. É uma mudança estrutural. A outra mudança estrutural, militares, que é pouco, mas muito também pouco, se fala aí que poderia dar uns 2 bi, colocando a idade mínima de aposentadoria, acabando com aquela morte fictícia, que é o militar expulso da corporação e a família ainda assim tem direito a receber pensão, e isso acaba. E a maior parte aqui de combate à fraude, muita coisa pulverizada, que eu acho que isso também... ficou muito na hora que o Haddad foi... E sem data, né? Porque imagina quanto tempo demora para você identificar a fraude, resgatar os valores, enfim. O BPC, por exemplo, que a gente falou muito, né? Que é para idosos que não contribuíram para a Previdência, deficientes, eles estão focando em medidas de combate à fraude. O abono salarial, que eles vão fazer uma transição longa, pode demorar 15 anos. Muito longa, até 2035. Então... Enfim, então, assim, olhando acho que o número em si, o Eneg, não chega a ser uma grande surpresa e talvez até pudesse ter tido um resultado positivo, não seria uma festa, mas dentro ali do que a gente se espera, a gente sabe que sempre fica muito aquém do necessário, mas uma medida que caminha, pelo menos, na direção de tentar mostrar algum esforço para melhora fiscal. A questão principal foi ter misturado alhos com bugalhos. Sim. Ter colocado o anúncio da isenção do imposto de renda. Contrabando. De até 5 mil reais, de quem recebe até 5 mil reais. E aí o Haddad começou a entrevista coletiva falando sobre isso, porque foi o que gerou estresse. Ele falou: olha, isso não vai aumentar a dívida, porque vem junto uma medida compensatória que é cobrar mais tributo de quem ganha 50 mil reais para cima. Só que isso colocou um risco, porque é isso, assim, nesse momento a gente esperava que o governo está sendo chamado para falar: olha, vocês estão gastando demais, tem que... Vamos cortar. Vamos mostrar a medida para segurar gastos. Então tinha que ter focado só nisso. Aí misturou com essa outra medida que, no fundo, quando você manda para o Congresso... Estava conversando agora há pouco com o Bruno Funchal,
foi secretário do Tesouro. Sim. E ele vai estar aqui no Economia para você, né? Detalhando aí o pacote no programa de sábado, 10 da manhã. E ele falou assim, olha, já vi muito programa que vai para o Congresso. Os congressistas, o Haddad falou, eles estão comprometidos em compensar. Mas é muito mais fácil eles aprovarem os 5 mil. Os 5 mil, perder a arrecadação, aí que pode chegar a 50 bi, e não ter a compensação, ou não ter toda a compensação. 50 bi, só para dimensionar para quem está ouvindo a gente, é o tamanho das emendas, né? É o volume total de dinheiro que os deputados gastam com as emendas. Então, 50 bi é muito dinheiro. Exato, é. E essas coisas todas ficaram muito, é isso que você falou, né? Também muito sem saber, além de ter esse risco fiscal, Sim. essas pequenas coisas, ele até fala, a população, ele falou na coletiva, quer que a gente mostre que vai atacar os super salários, que são os penduricalhos, principalmente no judiciário, né? Que tem auxílio terno, auxílio tudo, e aí no final dá 100 mil reais de salário. E aí eles querem conter os penduricalhos. Até o Bruno estava me falando. Olha, isso aí já está no Congresso. Eles vão, na verdade, fazer tipo um adendo para pedir uma urgência na discussão de uma medida que já está sendo discutida no Congresso, né? Esse número que você traz, quer dizer, essa decisão que você traz, que tem a ver com os penduricalhos, toda vez que esse assunto foi parar na Justiça, os penduricalhos, ou alguns desses penduricalhos, se perpetuaram porque eles foram considerados extra-salário. Ou seja, indenizações, ou então, por exemplo, o auxílio paletó não é renda. Então, como é que você faz? Você vai colocar... Mas é gasto. Ele não é renda, mas ele é gasto. Como é que faz? Então, não tem solução para isso. Já é inconstitucional, segundo o critério nosso e do Haddad e de quem quer que seja. Mas quando vai para o tribunal dá o dinheiro. Ontem mesmo, o Sandro Badaró deu a notícia aqui, ontem, de aumento de despesas, de pagamento para tribunais, que são extra-teto também, né? E um terceiro aspecto, só pegando para não perder aqui o raciocínio, eu falei o primeiro, o valor, que ok, mesmo que seja questionável, não chega a ser uma grande surpresa. O segundo, a questão do imposto de renda. E a terceira, a sensação de perda de protagonismo do Haddad na agenda econômica. Acho que isso está pesando muito grave também. Porque você viu, o Galípolo e ele, que é o futuro presidente do Banco Central, tentaram convencer o presidente Lula a não conseguiram. E não conseguiram, né? Então, a equipe política conseguiu impor a agenda. Você vê ali no próprio anúncio, estava o ministro da Casa Civil. Sim, que né? É uma barbaridade. Não tem nada a ver o Rui Costa estar ali. Então, e o que preocupa, né, que você vê que é a visão de que a equipe econômica não conseguiu mostrar para o presidente Lula que as pessoas, obviamente, podem ficar felizes ali, quem vai receber até 5 mil vai ter isenção do imposto e tal, mas ele não conseguiu mostrar para o presidente Lula que isso deveria ter sido discutido em outro momento, porque o governo poderia ter colhido 2 reações positivas, que seria a do pacote mesmo fraco e a questão depois da questão da isenção, da justiça tributária, que é importante realmente ser feita no Brasil, né? Se discutir, e isso aí pegando uma discussão ampla e tal. E a sensação de que o presidente Lula não foi convencido de que tem efeitos, inclusive, políticos, né? Porque se isso vai gerar dólar mais alto, mais inflação, mais juros, está tirando dinheiro menos do bolso crescimento, dos mais pobres. Exato. Então, assim, não consegue ter a percepção, a equipe econômica não conseguiu mostrar para o presidente Lula, que é o que a equipe econômica pensa, de que o presidente Lula está tomando a decisão errada. Então, isso preocupa. Mas você não acha que tem um pouco de... eu manipulo como eu bem quiser, entendeu? Eu não quero fazer um pacote de corte de gastos que vão dizer que eu sou uma pessoa malvada. Então, vou fazer uma bondade. E acho que a sociedade é idiota. E que o mercado é idiota, que ninguém vai fazer conta. E aí vem a reação, como essa que você mostrou, abriu o dólar no ponto mais alto da sua história, Bovespa caindo. E aí, ou seja, é o tiro que sai pela culatra, né, Juliana? Se chama populismo. Populismo. É o que a gente está acostumado no Brasil. As pessoas recebem a notícia. Estava entrando aqui, né, a mãe de uma editora estava falando, minha mãe está super feliz. Claro, porque você recebe a informação. Olha, quem recebe até 5 mil, que é o grosso da população, tá? Sim. 85% da população, mais ou menos, recebe até 5 mil. Então, é um país de renda média baixa. Então, o governo vai abrir mão de cobrar imposto de renda da esmagadora maioria da população
e a população fica satisfeita, claro. A questão é que qual o efeito disso se isso não for bem feito. Dentro de uma discussão de renda, vale. Porque aí você vai discutir tributação de milionários, você vai discutir a tributação de lucros e dividendos. É outro mundo, né? É uma discussão que é importante de ser feita. Mas misturar tudo num pacote só, criou uma celeuma. Você viu que tinha um monte de especulação de quem ganha quem ganha 7 mil ia pagar mais imposto também, ia pagar 27,5% de imposto de renda. E aí gerou uma série de ruído, especulação, que acaba também trazendo efeitos ruins, né, de insegurança. O Marcos Mendes, que é um especialista, entende muito de política pública e tal, ele estava falando que corrigir o salário mínimo pela regra do arcabouço vai fazer subir dentro do limite e tal. Mas o número de aposentados por idade está crescendo num ritmo de 4,8% ao ano. Então, o fato de você aumentar o valor dentro de um certo limite não significa que você vai conseguir conter a quantidade de pedidos e que tem aumentado num ritmo muito grande. Como é que você resolve isso? Com uma nova reforma da Previdência, que poderia fazer parte desse pacote de gastos, uma proposta de uma nova reforma da Previdência. Isso sim seria razoável. Qual é a chance, Juliana, neste governo populista da gente ter isso? São questões estruturais, né, Eneg? É difícil, a gente não consegue... Eu acho que falta muito sempre no Brasil, a gente sempre conversa sobre isso, políticos que pensem na próxima geração, não na próxima eleição. Pois é. Né? Que são questões estruturais que a gente está aí arrastando e as pessoas ficam... por que o juro é alto no Brasil? Adivinha, Caramba, né? A dívida não para de crescer nunca mais. Nem a regra fiscal hoje, ela é suficiente para, em algum momento, fazer a dívida começar a frear. Não tem como. E estabilizar. Então, é que nem um devedor, né? Você vai no banco pedir empréstimo, cada vez sua dívida está maior, o banco vai te emprestar cada vez por um preço maior. Até por isso que o juro nosso é explosivo. E aí não é culpa do Banco Central, é culpa de medidas fracas do ponto de vista político, para ajudar a economia. Né? Eles são definidos pelo Palácio Planalto. É fantasia achar que é no prédio preto do Banco Central. Olha esse dado, Juliana. Se você comparar o Brasil pré-Constituição de 88 com o Brasil de hoje, os gastos sociais no Brasil consumiam 22% das despesas do governo. E hoje consomem 60% das despesas do governo. Aqui que está a questão. Infelizmente, é o dinheiro que vai para quem mais precisa, né? Regime geral de aposentadoria, aposentadoria dos servidores, aposentadoria dos militares, BPC, auxílio-doença, etc, etc, etc. Infelizmente, quando você põe milhões de pessoas recebendo um pouco, dá um número gigante. Mas está aqui, a Constituição de 88 definiu um Estado social que a gente não consegue pagar. Aí pega um governo populista, um governo de esquerda, que se fia aqui e tem nesse público a maior parte dos seus votos. O que vai dar aqui de racionalidade? Eu acho bem difícil. Enfim. Vamos acompanhar, torcer para que tenha sido um primeiro susto do mercado, mas a impressão que dá é que não foi tá aquele bom, último capítulo de novela, aquela expectativa, e de repente você fala, acabou assim? Acabou sabe? assim. Eu estava esperando aquele final, aquele grande finale. Quem matou Vários adiamentos Salomão Ayala. Notícia e de repente ficou todo mundo assim, sem entender, né? Nossa, mas foi realmente um desânimo. Desânimo. A minha sensação ontem era assim, o governo estava mais ou menos dando uma limpadinha na sala e botaram um bode na sala. Botaram um bode. O bode tá fazendo aqui, Só gente? que o problema desse bode é que vai se voltar contra o governo, porque o governo continua a ter o desafio de fazer o ajuste, porque os números... Não dá para você fazer gestão fiscal mentindo. A última que tentou, impeachment. Não dá para você fazer palhaçada. Então esses números são transparentes, você tem acesso a ele, todos os economistas têm acesso a ele. Então, a hora que o governo, no ano que vem, começar a apresentar os orçamentos, esses números vão aparecer, vai ver que não adiantou o 25 prometendo cortar não sei quanto. Mas eu acho que as notícias boas são a arrecadação, para variar, sempre surpreende. O dólar pode melhorar nessa briga do Rochedo Kumar aí entre o Trump e o Xi Jinping. Pode sobrar alguma coisa para a gente, podemos ter uma entrada de dólar, podemos ter um aumento de exportação. Vamos torcer para que o cenário macroeconômico tenha um impacto positivo das grandes questões internacionais, como a gente já viveu isso, e o Lula viveu isso no primeiro governo dele. Vamos torcer, né? Marolinhas, né? Vamos ver se dá certo. Juliana Rosa. Vamos respirar fundo, né? Eu falando que economia com você antes fosse, não ia ser só... você, cheio de dado aí. Mas antes fosse, porque eu lendo aqui o negócio do governo, falei, se a Juliana tivesse feito, teríamos um pacote fiscal. Ai, Jesus. Valeu, obrigado, Juliana. Um beijo. Até amanhã. Valeu, até mais.